Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Vários estudos têm provado a relação existente entre distúrbios posturais e de crescimento facial, com mau posicionamento dentário, assim como alterações sistémicas derivadas de problemas de origem dentária. Hoje vamos falar sobre fisioterapia postural e oclusão. Irei estar à conversa com os meus dois convidados, o Dr. Pedro Martins, fisioterapeuta e osteopata, e a Dra. Sílvia Martins Neves, médica dentista. Sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigada pelo convite. Sílvia, começo por te perguntar como é que vieste parar esta área da medicina dentária e depois esta área tão específica que tem a ver com a postura, com o crescimento facial. Pronto, sempre fui apaixonada pelas crianças e tive a oportunidade, quando fiz o curso de medicina dentária, ter o contato com a embriologia, que foi de todo, dentro da ortodontia, o que mais me cativou. Depois de ter feito a licenciatura, procurei fazer logo a especialização em ortodontia, fiz vários cursos, mas o que me cativava sempre era algo que, quando se falava do crescimento facial ou a vulgarmente conhecida como ortodontia intersetiva, que às vezes é um bocadinho injusta para a atuação que se tem. E fui conhecendo colegas, não são muitos, infelizmente, e através deles fiz várias residências clínicas e acabei por fazer, ao fim dessas várias residências clínicas, tive 4 anos de pós-graduação e depois de mestrado na Áustria, de crescimento e ortodontia, crescimento facial e ortodontia. E a tua prática clínica agora é praticamente nesta área? Sempre, já há mais de uma década que é só exclusivamente desta área. Esta área da ortopedia funcional, dos maxilares, do crescimento facial, é complementar da ortodontia? É uma alternativa à ortodontia? Não, ela não é uma alternativa. O crescimento facial, a ortopedia, não é um tratamento dentário, é um tratamento de saúde. Devolver a forma e a função, e daí estar estritamente ligada não só a quem faz esta área dentro da nossa especialidade, mas nas outras especialidades abrangentes, como otorrino, pediatria, odontopediatria, portanto, fisiatria, fisioterapeuta, terapeuta da fala. Portanto, é restaurar à criança toda a deformação que está a acontecer, que acaba por também ter dentes mal encaixados, ou os tais ditos dentes tortos. E a ortopedia dentofacial ou crescimento facial não é, e com as devidas desculpas a quem acha que sem querer ferir suscetibilidades, não é pôr um alargador no céu da boca. Por favor, não. É muito mais do que isso. Não é. É demasiado redutor. É demasiado redutor e nós somos 3D. Portanto, se temos uma alteração, se temos uma destruição do crânio, nós temos 28 ossos. É impossível porque isto é um puzzle, estar sozinho distorcido. E é óbvio que se ele está distorcido, ele tem uma alteração da forma, terá uma alteração da função. Portanto, se nós só pensarmos a alargar, estamos a ser tão redutores, temos que pensar no 3D que nós somos. E daí ser uma grande diferença. Prepara, é um bom tratamento para que futuramente, mesmo que a criança precise de fazer uma melhoria com a ortodontia, porque a ortodontia, como ferramenta de melhorar o sorriso, é fabulosa. Ela não é impeditiva de se fazer mais tarde, mas é como complemento e como melhoramento depois daquelas proporções que nós sabemos tão bem de qual é o dente que tem que aparecer mais, mas isso já é um pormenor estético fabuloso, mas quando a estrutura óssea muscular o permite. E uma vez estamos a falar de uma questão de crescimento, é mais adaptado a crianças, pode ser também em adultos? Pronto, ele começou por ser desenvolvido mais por causa da criança, obviamente, porque nós temos, além da criança, temos a taxa do crescimento e temos a remodelação. No adulto temos a remodelação, não é? Mas consegue-se resultados também muito excelentes, como nós depois vamos ter a oportunidade de ver. Sim. No caso adulto. Aliás, tu trouxeste um caso também pediátrico, não é? Da Beatriz Paiva. Sim, eu trouxe muito pequenina, que é mais ou menos o que eu gosto de começar, 4, 5 anos, assim que eles me deixam interagir com eles. E também trouxe uma adulta, exatamente para demonstrar que também se consegue fazer uma boa ortopedia e muitas vezes, mesmo que não se consiga minimizar a necessidade da cirurgia ortognática, torná-la mais leve. Este caso é o tal caso da Beatriz? Da Beatriz, não é? sim. O que é que foi feito aqui? Então, aqui ela tinha uma queda do maxilar, que nós chamamos isso porque tem um crescimento vertical, apesar de a gente achar que a parte de baixo, que é a mandíbula, que era muito pequenina, certo? Mas era porque o maxilar superior estava demasiado vertical, tinha o recuo da mandíbula, portanto, e tinha uma assimetria facial. Isto é o início, ali no meio já se vê umas melhorias, mas mesmo assim vê-se que na parte dos olhos ainda não está completamente corrigido, e depois já temos a parte final,
que já se vê uma boa oclusão até. Portanto, o objetivo é tentarmos chegar a uma boa forma, uma boa função. E com isso, tudo o que está no rosto é a coisa mais importante que nós temos. Temos os olhos, temos o nariz, temos a boca, temos a passagem do ar, a nasofaringe. Portanto, é impossível pensarmos que os dentes são um foco só importante. É importante, é óbvio, para a confiança, para o sorriso, para mastigarmos, mas temos que ter tudo bem desenvolvido para tudo trabalhar bem. Nós fomos também falar com a mãe da Beatriz para perceber um bocadinho aqui esta questão e o feedback dela em relação ao tratamento. Vamos ver. O diagnóstico da Beatriz, foi feito através do terapeuta, um terapeuta da fala, que conheci porque o problema da Bia, ela não falava corretamente bem, e daí eu ter procurado um terapeuta da fala. Quando eu fui à consulta do terapeuta da fala, ele viu que a Bia tinha um freio, tinha a língua travada, tinha o freio da língua por cortar e tinha um freio no meio dos dentinhos da frente, que estavam colados à parte de cima do lábio, passava por dentro. Na altura o terapeuta disse que a Bia tinha que destravar a língua e depois tínhamos que ir para uma ortodôncia. Na altura fui para a doutora Sílvia, aconselhada pelo terapeuta, que só pude ir depois de destravar a língua. Pronto, depois disso então fui à doutora Sílvia, ela viu a Bia e mandou fazer aqueles cortes do freio do lábio que estava por dentro do céu da boca. Quando é que vocês tiveram noção de que realmente tinham que intervir e procuraram o tal terapeuta da fala? Aos 3 anos de idade da Bia, porque até aí eu andava num pediatra particular, onde ele dizia que a Maria não falava, ela não falava bem, ela não engolia bem, não fazia a glutição correta, e eu procurei o terapeuta. Depois de ter ido ao terapeuta é que fiquei a saber esses problemas todos da Bia. A doutora Sílvia, pronto, depois foi cortar aquilo o mais rápido possível porque a Maria tinha os maxilares em bico, muito deformada mesmo. Quais foram os outros passos a seguir? Portanto, teve que usar um aparelho onde encaixava o maxilar, que era sempre o máximo tempo possível com ele. Quando vinha da escolinha ela punha, dormia. Depois passámos a outro aparelho, já tinha a dentição de leite, toda ela composta, e neste momento ela tem o aparelho fixo para corrigir ainda os dentes e os maxilares. Isto podemos dizer que é um caso de família? Não foi de família. Eu tenho outra filha mais velha que não teve nada destes problemas. Na altura o que eles me diziam é que como a língua estava travada não fez os movimentos corretos e depois além disso ainda tinha o freio colado ao lábio, que teve que ser cortado, que também não dava para os maxilares alargarem, portanto eles formaram um biquinho. A face dela mudou completamente, engole corretamente, mastiga, mudou radicalmente a nível de feições, completamente, nada a ver mesmo. Depois tinha problemas em dormir, portanto também ressonava, porque a boca, ela nem quisesse fechar a boca, os lábios nunca fechavam, porque os dentes estavam mesmo para fora do lábio de baixo. Como é que descreve também o acompanhamento que a doutora Sílvia deu desde o início até agora? Para mim tem sido sempre 5 estrelas, impecável. Tudo o que ela me disse no primeiro dia, tudo bateu certo. E nota-se resultados. Eu gosto dela como profissional e como pessoa, porque pôs-me sempre à vontade e o caso da Bia era complicado, custou muito a Bia. A primeira vez que cortou o freio da língua foi a sangue frio, depois do lábio teve que fazer 2 intervenções, a primeira não correu bem, ganhou um pouco medo, até mesmo da doutora Sílvia, para voltar a ganhar a confiança dela foi com um brilhantezinho no dente, mas hoje não, gosta muito dela e... Agora peço-lhe uma palavra para a doutora Sílvia. Agradeço-lhe de tudo, porque realmente ela e o terapeuta para mim são as pessoas mais importantes na fase da Bia. Ela está como está graças a eles os dois, porque se não fosse o terapeuta eu nunca tinha chegado à doutora Sílvia. Acho-a extremamente profissional e para mim tenho a confiança toda nela. Sílvia, é realmente extraordinário ouvirmos estas palavras dos pacientes. Aqui, lá está, a importância do tratamento multidisciplinar, não é? Exatamente. E depois, mais importante do que vê-los bonitos, que vê-se nas fotografias, é fácil, não é? É ver os pais dizer que já não ressonam, já engolem corretamente, já mastigam, já falam, porque é toda a soma do ganho, não é? Tem alterações funcionais. Claro. Nós gravamos sempre, as crianças no início do tratamento são sempre gravadas a falar e a mastigar e a deglutir,
Também vemos Se calhar a o grau, diferença sim. de desenvolvimento. É que tu recomendas que os pais estejam atentos para Então, enviar para uma consulta tua, por exemplo? Sim, por exemplo, sempre tem que se pensar sempre que quando há alterações das funções, não é? Mesmo que eles não consigam ver, porque as crianças são sempre lindas, não é? Obviamente, mas mesmo que não consigam ver em termos anatómicos, ver que se a criança não respira bem, se não mastiga bem, se não fala bem, se não engole bem, se anda sempre, por exemplo, com a baba, por exemplo, se tem uma má postura, porque muitas vezes a má postura é descendente, não é? Quando tu dizes que a má postura é descendente, consegues-nos explicar um bocadinho mais isso? Consigo. Então, se a gente pensar na origem da questão do crescimento, já o colega também falou da parte dos ossos do crânio, temos a plagiocefalia, obviamente, mas descendo um bocadinho mais e pensando no fator principal de alterações do nosso meio ocidental, que antes não havia, mas que agora que há tanto, que é a parte respiratória. Porque a respiração é muito da causa do que está a passar. Porque nós, quando respiramos, isto agora basta também abrir aqui um parênteses para saber um bocadinho da linguagem que eu vou dizer a seguir. Que a primeira é que todos nós, geneticamente, temos o potencial de ser perfeitinhos. Termos tudo para bater certinho. O tamanho dos dentes, com o tamanho, claro, sem falarmos em síndromes, mas numa dita normal, tudo bate certinho. Depois, que o maxilar, que é uma grande... Mas essa afirmação que estás a dizer vai um bocadinho contra aquilo que era a ideia ao longo de vários anos, em que se considerava que a genética que era a causa de tudo, não é? Tudo, Todos os problemas e todos a os males. genética, obviamente, tem o seu papel e agora fala-se muito também na epigenética, coabitação, dos hábitos. É um mundo e há coisas também para discutir sobre isso. Mas, e depois, a coisa também mais importante que temos que reter é que o maxilar superior, ao contrário que as pessoas pensam, não é só este pedacinho aqui que tem estes dentes, é isto tudo. Então, se é isto tudo, o maxilar superior é o responsável pelas 4 cavidades biológicas. Os olhos, o nariz, a boca e a passagem do ar. E quando o maxilar não está bem desenvolvido, e isso acontece porque é a musculatura que faz o crescimento ósseo, não é? Então, quando nós temos um padrão muscular de uma respiração nasal, a boca está fechada, a língua está no céu da boca, ou o palato, temos a musculatura da bochecha bem estruturada, que é a mesma que nós usamos para mastigar, e está tudo com uma tonicidade ótima e o osso consegue crescer para a frente e para o lado. A língua, quando nós engolimos, faz força contra o palato e faz força para a frente e para o lado, e engolimos para aí umas 2.000 vezes por dia, e tudo isso vai desenvolvendo o maxilar. Quando a língua não está lá, porque abrimos a boca para respirar, todas essas cadeias musculares vão ser alteradas, o rosto cresce na vertical, fica mais estreito, fica mais achatado, com prejuízo dessas mesmas cavidades, a nasofaringe fica mais estrangulada, o palato fica muito mais pequenino, não há vácuo da língua e temos alterações a partir daí, tanto respiratórias, mastigatórias, de deglutição e, claro, onde a língua bate para engolir é onde a língua bate para falar. Se já temos esses problemas, é óbvio que não vai ter uma boa articulação. Depois, quando há estrangulamento, porque os maxilares estão todos recuados, a passagem do ar também é muito difícil de acontecer, então se nós não conseguimos respirar pela anatomia, vamos ter que respirar pela postura. E vem a tal síndrome da cabeça avançada, não é? Exatamente. Então, isto... Que a retificação da coluna Sim. e sobrecarga das cadeias musculares, que ele também pode explicar muito melhor que eu. Como é que se dá este processo? Tu estás atento também, de certeza, a estas questões da parte da respiração poder trazer consequências também a nível postural? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a colega Sílvia falou muito bem sobre esta alteração da tonicidade muscular e estas alterações que vão provocar estas alterações estruturais. O que acontece é que depois do mau desenvolvimento, por exemplo, a nível de mandibular, vai criar estas anteriorizações ou retificações da nossa cervical alta. Nós, quando falamos de uma anteriorização cervical, nós falamos aqui das nossas cervicais mais altas, que acabam por retificar, e uma vez que os nossos olhos querem que nós vejamos sempre no plano horizontal, nós vamos ter que rodar a nossa cabeça no sentido posterior, ou seja, o que acontece é que acabamos por anteriorizar a nossa cabeça e, atenção, a anteriorização da cabeça não acaba por ser só isso, acaba por levar todas as cadeias atrás. Acabamos por fechar os ombros, lá está aquilo que a colega estava a dizer, que acaba por afetar ainda mais também a parte respiratória, porque fechamos também as costelas, fechamos a grade costal, o local onde se encontram os pulmões, acabamos por afetar o diafragma e começamos a ter aí alterações posturais já bastante graves. É porque, no fundo, pode ser um ciclo vicioso, não é? Alterações posturais podem trazer alterações a nível
sistémico e os A problemas criança sistémicos. começa a hiperventilar, porque só respira com a parte superior, porque não tem o diafragma. Exatamente. É um mundo, é um mundo. Pedro, tu recomendarias a pacientes que estejam a fazer tratamentos ortodônticos, como estamos a mexer com a oclusão, serem acompanhados na osteopatia? Eu acho essencial. E deixa-me que te explique um bocadinho esta situação. Eu ainda agora estava a falar aqui das vértebras cervicais, da cabeça, do crânio e da mandíbula. Portanto, existe uma interligação, eles mexem-se intimamente, estão completamente ligados uns aos outros. Sempre que nós trabalhamos a parte ortodôntica, a parte do aparelho dentário, nós vamos estar a bloquear tensões. Tensões essas que estavam a aparecer a nível dentário, a nível da mandíbula. A mandíbula estava-se a mexer, os dentes estavam-se a mexer, porque existiam tensões lá para trás e acabam por se libertar através dos dentes. A partir do momento em que nós bloqueamos essa libertação da tensão, nós vamos criar uma tensão noutro local. E normalmente o local que é afetado por essa tensão é o outro ponto da parte muscular. Portanto, nós imaginemos o dente como uma parte de fixação de uma parte muscular e imaginemos a nossa cervical como a outra parte da fixação muscular. Se nós bloqueamos à frente, nós temos que ir buscar atrás. E então a nossa cabeça começa a anteriorizar, começa-se a equilibrar em relação ao equilíbrio que está a surgir a nível da parte dentária, do aparelho dentário. Portanto, é importantíssimo. Ponto número 1, não sou nada contra os aparelhos dentários, nada. Agora, é sempre preciso, assim como a colega estava a dizer, manter um trabalho muscular, um músculo bastante flexível, um músculo bastante vascularizado. Para quê? Para que se possa reajustar e se possa adaptar perfeitamente a estas alterações que vão surgir com a alteração que vai ser feita através do aparelho dentário. Eu vou pegar novamente nesse assunto que eu acho que é interessante para continuarmos a conversa, mas agora temos que ir para um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.